Cris! Muito bem, Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no Gabi Modesto Teacher no YouTube. Na aula de hoje, como você já pode ver pelo título aqui no meu whiteboard, no meu quadro branco, whiteboard. Já começamos aqui, ó, enchendo o seu pote 1 de fluência, de vocabulário. Hoje vamos ter um episódio completíssimo, cheio de detalhes e recheado do nosso quadro Fala Falando. Gabi, eu nunca participei de nenhum Fala Falando com você. Como assim, Brasil? Temos já vários vídeos aqui no YouTube, vários episódios completos do Fala Falando, aulas completas e também vários episódios lá no Gabi Modesto Teacher no Instagram. Então, inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me siga por lá. E se você não é inscrito ainda neste canal, vai, ó, antes da gente começar essa nossa aula, eu vou beber uma aguinha aqui. Você vem aqui, ó, já clica em se inscrever para você poder não perder nenhum conteúdo de inglês, nenhuma aula completa comigo. Sempre que eu estiver no ar, que eu postar alguma coisa, você vai receber a notificação. E esse copo aqui é proporcional ao tanto que você vai, ó, aprender no dia de hoje. Olha isso aqui, ó. Muita coisa. Então já pega papel e caneta, porque é uma aula modo papel e caneta na mão para você poder tomar nota de tudo isso que a gente vai abordar aqui hoje. Seguinte, se o seu objetivo, se o seu sonho é conseguir falar inglês naturalmente, sabe, ser fluente em inglês, eu sempre falo o seguinte, não tem para onde correr. Se você quer ser bom em falar inglês, você precisa falar, você precisa estimular esta habilidade. E hoje aqui comigo, muitas vezes vocês falam assim, Gabi, como é que eu faço isso? Como é que eu falo inglês se eu tô começando agora ou se eu me sinto travado? Eu vou te ensinar a técnica hoje, a gente vai ter um episódio do Fala Falando e a gente vai aplicar o quê? Método DQD, que é o meu método de ensino de inglês, e aí a gente vai estar estimulando os seus 4 potes de fluência, as 4 coisas que você precisa estimular se o seu objetivo é ser fluente em inglês, ter um nível avançado de inglês, sabe? Então, ó, independente se você mora aqui no Brasil, se você mora fora, já fez intercâmbio, nunca viajou para fora, isso aqui é técnica. Qualquer pessoa que segue esse passo a passo consegue atingir esse excelente resultado de falar inglês e de ouvir o inglês com clareza, sabe? Dar vida para o inglês. Então, número 1, pote de vocabulário. Você vai aprender bastante vocabulário comigo hoje. Pote número 2, estruturas. Então, você precisa saber montar frases com essas palavras. Pronúncia, saber pronunciar essas palavras sem ruído. E efeito cotonete, que é a nossa técnica do método DQD, para poder te ajudar a ter clareza de listening. E faz também diferença na sua fala. Você vai ver comigo no episódio de hoje mais um diálogo, usando situações do dia a dia, situações que possivelmente você vai viver em inglês, fazendo uma viagem, conversando com amigos, coisas do dia a dia, sabe? Nada muito ultra específico sobre um assunto raro. Não, primeiro você tem que ficar bom e fluente nos assuntos que são mais falados. Depois você consegue ir sendo específico nos assuntos que você mais gosta, astrologia, medicina, direito, and so on. Então, olha só, como que funciona o Fala Falando? Primeiro, então, eu vou te dar repertório de fala. A gente vai explorar um diálogo que eu criei aqui, passo a passo. 2 pessoas conversando, so 2 people are talking to each other. Então, a gente vai explorar primeiro o diálogo e, em seguida, a gente vai começar a nossa prática para valer. E você vai fazer essa prática, adivinha como? Falando, tá? Então eu vou deixar até o espaço para você poder interagir comigo, você vai fazendo em voz alta e você no final dessa aula, a gente começa então com essa missão, no final da aula você vai estar fazendo esse diálogo comigo, eu vou estar aqui te ouvindo, tá? Em voz alta. Então você vai anotar tudo agora, explorar direitinho, se você ficar com alguma dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar aqui para poder te ajudar. E depois a gente coloca a mão na massa e você já vai estar falando inglês naturalmente sobre esse diálogo de hoje. Então vamos colocar a mão na massa, Brasil. Olha só, eu tô contando, eu tô confiando em você que você tá com papel e caneta na mão para anotar tudo de hoje, tá? No diálogo de hoje, vamos lá, ó. Pessoa A e pessoa B. Você sabe que eu gosto disso, né? Pessoa A, pessoa B. São o quê? 2 amigos. E aí, a pessoa A, ela vai começar e vai falar assim, ó. Então, o que você tá afim de fazer amanhã? Então, o que você tá afim de fazer amanhã, hein? Você tem algum plano? O que você tá afim de fazer amanhã? Então, tá vendo como é uma coisa bem casual, bem do dia a dia? A gente vai ver em filmes, em séries, eles usando bastante esses vocabulários e estruturas que a gente vai explorar aqui, inclusive. Então, ele vai começar falando assim, ó. So,
What do you feel like doing tomorrow? Eu vou ter que diminuir essa letra, porque senão vai ficar passando aqui a margem. Então, olha só. So, what do you feel like doing tomorrow? Quer dizer, então, o que você tá afim de fazer amanhã? Então, primeiro vamos explorar essa primeira parte, tá? Ó, então, vocabulário. Então, para a gente poder falar essa ideia, então, e aí, como é que você tá? Então, a gente pode falar so, percebe? Olha a entonação, ó. So, não so. So, não é so, que você está ganhando um tempinho para pensar para poder fazer a pergunta, né? Então, percebe? What do you feel like doing tomorrow? O que é essa ideia de feel like? É a ideia de estar afim. Estar afim de o quê? De fazer tal coisa. Então, eu sei que aqui, ó, já vamos começar a falar de vocabulário. E quando a gente olha para esse feel, você fala assim, esse feel é a ideia de sentir. E like é gostar. Ok, essa é a definição básica dessas duas palavras. Mas, quando a gente tem um feel com like, essas duas coisas juntas aqui, ó, a ideia é estar afim de. Aí pode ser estar afim de alguma coisa ou estar afim de fazer alguma coisa, percebe? Então, eu tô afim de sushi, eu tô afim de comida japonesa, eu tô afim de chocolate agora. Ou eu tô afim de comer chocolate. Então, esse feel like é a ideia de estar afim de fazer alguma coisa. Que seria tipo a ideia de querer fazer algo também, né? Então aqui é só para poder aprimorar ainda mais o seu vocabulário. Ele poderia então aqui simplesmente virar e falar assim: What do you want to do tomorrow? Tipo assim, o que você quer fazer amanhã, ok? What do you want to do tomorrow? Só que esse feel like ele traz mais expressão para a coisa toda. Então, what do you feel like doing tomorrow? O que eu quero te mostrar aqui em relação à estrutura? Quando você for falar isso daqui, ó, você pode estar se perguntando, Gabi, por que aqui ficou doing? O que ficou com esse ing? Porque você fala assim, fazer não é to do? O que aqui ficou doing? Seguinte, quando a gente tem essa estrutura aqui de feel like e uma ação em seguida, percebe, ó, fazer é uma ação, essa ação obrigatoriamente vai ter que vir com ing. Então, aqui é uma questão de estrutura, tudo bem? Então, eu quero falar assim, por exemplo, ó, um exemplo que eu peguei aqui, ó. Eu vou te perguntar, o que você está afim de comer? O que você está afim de beber? O que você está afim de assistir na TV, por exemplo? Então, essa ideia de o que você está afim, ó, eu vou usar até a mesma estrutura para poder deixar bem claro para você, tá? Então, ficaria assim, ó. What do you feel like eating? Vou botar embaixo que vai ficar melhor, né? Então, olha só. O que você está afim de comer? O que eu quero que você observe aqui? O padrão de estrutura, ó. Então, what do you feel like doing? What do you feel like eating? Quer dizer, eu usei a ideia de feel like, que você aprendeu comigo agora, que essas duas palavrinhas juntas, né? Uma das possibilidades para elas é a ideia de estar afim. E se for fazer alguma coisa, uma ação em seguida, o que acontece? Vamos colocar esse ing. Então, por isso que fica, what do you feel like eating? O que você está afim de assistir na TV? Então, ficaria, what do you feel like watching on TV? On Netflix. Ao invés de TV, poderia ser Netflix. Então, ó, what do you, again, feel like? Percebe, ó, o que você está afim. O que eu quero que você observe aqui comigo, gente? Olha só. Montar frases em inglês, que está muito relacionado ao pote 2 de fluência, aplicando o método DQD, você tem que entender o seguinte, que é como se fosse um puzzle. Outro vocabulário extra para você aqui, ó, puzzle. Puzzle é a ideia de quebra-cabeça. Então, é como se fosse um puzzle, um quebra-cabeça. Então, você tem que entender a lógica da estrutura, né? O que ela representa, qual que é a intenção dela. E depois que você ganhou essa consciência, você vem como se fosse com um quebra-cabeça, modificando essas peças do quebra-cabeça, que seriam os vocabulários. E cada vocabulário que você coloca vai tender a trazer uma outra imagem, né, para a frase, mas dentro daquela mesma intenção.
na prática. Aqui você está aprendendo comigo, ó, que essa estrutura de what do you feel like? Não, vou até botar aqui, ó, para ficar bem claro para você, ó. What do you feel like? Não. Essa estrutura tem a intenção de falar o que você está afim de... E aqui a gente está vendo a ideia de tipo, de fazer tal coisa, né? O que você está afim de comer? O que você está afim de assistir? O que você está afim de fazer? Percebe? Então, ó, vou até marcar aqui. E aí a gente viu a questão da estrutura que, quando for feel like, com uma ação, com um verbo em seguida, né, fazer tal coisa, esse verbo vai vir com ing. Por isso que aqui também ficou, what do you feel like doing? Vou botar aqui, ó, para você poder ter essa consciência e começar a encarar essa coisa de montar frases em inglês como um quebra-cabeça, percebe? Então, ó, olha todas as possibilidades. Vamos falando em voz alta para você poder ir já memorizando e praticando sua pronúncia também. Combinado? Então, olha só. A gente fala então assim, ó. What do you feel like? Aí vem. What do you feel like doing? What do you feel like eating? What do you feel like eating? What do you feel like watching on TV? Percebe? Deixa eu deixar aqui bem formatado. Você sabe que eu sou o quê? A louca da formataciones. Então, eu gosto de deixar bem bonitinho porque o nosso cérebro ele fixa melhor. Minha pergunta, por que aqui ficou diferente? Agora ficou melhor, much better. Vamos ver aqui. Enquanto isso, você vai anotando. Ai, desregulou aqui também, Brasil. Então, deu para entender essa primeira estrutura? Então, ó, what do you feel like? E daí você vem colocando a coisa que você quiser, beleza? Questão de pronúncia aqui. Na hora que a gente for fazer o nosso diálogo, então, aí você vai falar, então, o que você tá afim de fazer amanhã? Na hora de você falar essa ideia de what do you, um nativo, ele não tenderia a marcar, americano, né, que é o inglês que eu ensino, a marcar assim, what do, sabe, tudo cheio assim, apesar da pronúncia dessas palavras serem essa. Então, um nativo, ele tenderia a virar e falar assim, por exemplo, ó, what, e já segurar, dar uma segurada no T. What do you, uma possibilidade, ele falar, what do you feel, what do you feel? Então, ele meio que emendar esse T com um D. Então, fica, what do you feel? What do you feel like doing tomorrow? What do you feel like doing? Então, aplicando, ó, enchendo seu pote 4 de efeito cotonete. Uma das possibilidades é falar, what do you feel? Ou outra possibilidade também muito comum é pegar esse do aqui, ó, tudo que for de efeito cotonete eu vou colocar de light blue. E transformar isso aqui meio que como se fosse num r. É um Dzinho bem leve. Pra gente é como se fosse um Rzinho. Então fica, what do you feel? What do you? Veja bem, a pronúncia disso daqui isolado é do, cheio, do. Só que aí na dinâmica fica, what do you feel? What do you feel like doing tomorrow? Hey, bota a entonação agora. What do you feel like doing tomorrow? Olha como fica mais fácil. Combina comigo, vai. Eu sei que a princípio, se isso é novo pra você, você fala, nossa, mas é péssimo. Não é, gente. Não é, fica muito mais fácil para nossa articulação falar what do you feel like doing do que falar what do you feel? What do you feel? What do you feel like doing tomorrow? Para você conseguir visualizar isso aqui melhor, ó, é como se esse what do you, é como se esse do aqui, ó, questão de pronúncia, ele virasse meio que um r, como se fosse assim um R de rareriroru, como se fosse isso daí, e assim, ó, what do you feel like doing tomorrow? Percebe? Maravilha. So, repeat after me. Vamos lá. Fala número 1, a pessoa vai falar assim. So, what do you feel like doing tomorrow? Great job. What do you feel like doing tomorrow? Sempre falando em voz alta, combinado? Aí a pessoa B vai então virar e falar assim, olha, eu não sei.
Eu acabei de conferir a previsão do tempo e tá dizendo, e diz aqui, que vai estar chuvoso amanhã. Vai ser um dia chuvoso amanhã. Então, de novo, ó, eu não sei, sei lá, não sei. Eu acabei de checar a previsão do tempo e diz que vai estar chuvoso amanhã, um dia chuvoso. Então, vai ficar meio que chovendo o dia todo, enfim. Então, olha só que interessante. A pessoa B vai pegar, então, e vai falar assim, ó. Eu não sei. Como é que você fala eu não sei in English? Tem alguma ideia? Vamos pegar aqui pra gente pegar a formatação. Eu não sei. How do you say that in English? I don't know. I don't know. Muito bem. Eu não sei. I don't know. Já vou falar de pronúncia, tá? De efeito cotonete, porque um nativo dificilmente falaria I don't know. Então, I don't know. Eu acabei de checar, gente, volta. Faltou uma outra frase aqui, meu Deus, ainda bem que vocês me avisaram. Gabi, lá de primeira você falou que a pessoa A perguntou, então, o que você está a fim de fazer amanhã? Você tem algum plano? Então, esse você tem algum plano ficaria assim, que é mais para complementar a pergunta dele, né? Ó, do you have any plans? Do you have any plans? Do you have any plans? Ele poderia aqui, ao invés de perguntar what do you feel like doing tomorrow, resumir tudo nesse do you have any plans e falar assim, ó. Do you have any plans for tomorrow? Então quer dizer, vem cá, você tem algum plano para amanhã? Do you have any plans for tomorrow? Percebe? Hey, do you have any plans for tomorrow? Mas não, ele quis meio que falar assim, e aí, o que você está a fim de fazer amanhã? Você tem algum plano? Tem alguma coisa em mente? Percebe? Então, do you have any plans? O que eu quero que você perceba aqui? Essa estrutura de do you have any... Nananã. Quer ver? Olha que interessante, por isso que eu quis voltar aqui, porque eu podia até ignorar e falar, tá bom, deixa assim isso. Mas olha só, essa estrutura de hey, do you have any... Nananã, é a ideia de você tem algum plano para amanhã? Imagina que eu quero falar assim, olha, você tem filhos? Vem cá, você tem filhos? Então, isso aqui ficaria assim, olha. Do you have any kids? Do you have any kids? Você tem algum irmão? Homem? Do you have any brothers? Hey, do you have any brothers? Você tem algum plano? Do you have any plans para amanhã? Do you have any plans for tomorrow? Para hoje à noite. Do you have any plans for tonight? And so on. E assim por diante. Então, o que eu quero que você observe aqui, ó? Que este padrão de estrutura, né? Quando eu quero perguntar, então, assim, vem cá, você tem algum plano para fazer para amanhã, por exemplo? Então, do you have any plans for tomorrow? Então, você bota plans. Se eu quero perguntar se tem filhos, eu substituo plans por kids. Do you have any kids? Irmãos, homens. Do you have any brothers? Planos. Do you have any plans? De novo, Gabi. Você tem apelidos? Vem cá, você tem apelidos? Ficaria do you have any nicknames? Percebe? Então, do you have any nicknames? No geral, o que eu quero que você observe aqui de estrutura do inglês? Quando a gente usa essa ideia de do you have any... A coisa em seguida, no geral, vai ter S, tá? Não é que vai ter S, vai estar no plural. Então, tem que ter aquela palavra ali no plural. Então, se tem algum plano, do you have any plans? Se não, do you have any plan? Não, não fica natural. Do you have any plans? Do you have any kids? Do you have any English books? Você tem livros de inglês? Do you have any English books? Pegou? Por isso que eu não queria deixar isso aqui passar. Então, maravilha. Então, do you have any... Nananã. Aí a pessoa B, de novo, vai virar e falar assim, eu não sei se eu tenho planos, não sei o que eu tô a fim de fazer. Aí ele vai falar assim, eu acabei de checar a previsão do tempo. Ele vai falar, I just checked the weather forecast. Eu vou botar isso aqui para baixo. Forecast. Então, ó, I just checked
The weather forecast. Eu acabei de conferir, eu acabei de checar a previsão do tempo. Weather forecast. I just checked the weather forecast. And it says, e ele diz que o quê? It's going to be rainy tomorrow. Pera, muita calma nessa hora. And it says, perfeito. I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Uau! Quanto vocabulário incrível aqui. Então, olha só. Ele começa então falando, eu não sei. I don't know. Mas, já aplicando o efeito cotonete, ó, lembra que o efeito cotonete a gente está botando de light blue. Esse don't dificilmente vai ser don't. Gabi, estaria errado? Não estaria errado. Tem horas que eles falam assim, I don't know. Ou tem horas que eles falam, I don't know. Ou tem horas que eles falam, e eu acho que esse aqui é o mais comum no dia a dia, I don't know. Então, esse don't, ele vira meio que um som de um rão. Rão. I don't know. I don't know. Olha como fica, não preciso fazer muita força na minha boca. I don't know, I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Aí você bota a entonação que você quer, tá? Então, sei lá, I don't know. Eu acabei de conferir. Então, olha que interessante. Primeiro que essa ideia de to check é a ideia de conferir, né? Checar, conferir. Fácil. E aí, como tá no passado, né? Porque ele acabou de conferir, ele já fez isso, né? No passado. Então, ficou checked, checked. No passado, porque ele é regular, só bota ED. Agora, uma coisa curiosa é esse just aqui, ó. Eu peguei vários exemplos para poder te mostrar. Mas essa ideia de tipo assim, I just... Não, tô botando de green, né? Esse just aqui tem vários significados, tá? Mas, nesta frase, ele tá dando a ideia de tipo assim, eu fiz isso agorinha. Menina, eu acabei de conferir o previsão do tempo e disse tal. Cuidado que não é o acabar de tipo assim, eu acabei meu dever de casa. Eu acabei essa aula, gente, finalizei. Não é no sentido de finalizar. É no sentido de, fiz isso agorinha. Agorinha pouco. Percebe? Que coincidência. Coincidência. What a coincidence. Percebe? Acabei de chegar em casa. Nossa, tô muito cansada. Eu acabei de chegar em casa. Eu nem sei ainda o que eu vou comer pro jantar. Percebe? Então, essa ideia de I just... seria o eu acabei de fazer tal coisa. I'm gonna share with you some examples. Então, primeiro, esse aqui, né? Que é o que a gente está explorando. Então, I just checked the weather forecast. Que é a ideia de tipo assim, eu acabei de conferir, eu acabei de checar a previsão do tempo. Deixa eu botar aqui a formatação igual. Perfeito. Então, eu acabei de checar a previsão do tempo. Aí a pessoa vai continuar falando, né? O que que é? Vamos botar só assim. I just checked the weather forecast. Ou eu posso falar assim. Vamos supor que eu saio para fazer uma caminhada. Aí meu marido chega em casa e me liga e fala assim, honey, where are you? Where are you? Onde você está? Eu vou falar assim, eu acabei de sair. Se você correr, você consegue me alcançar. Eu acabei de sair de casa. Nossa, eu saí de casa agorinha, 2, 3 minutos, 5 minutos. Fui sair para fazer uma caminhada. Se você correr, você consegue me alcançar, você consegue chegar aqui até mim. Dá tempo de você vir me acompanhar, percebe? Então, eu acabei de sair de casa, eu acabei de partir, percebe? Então, ficaria I just left. E eu posso falar, complementar, né? Então, if you run, you can catch me. Então, você pode me alcançar, você pode chegar até mim. Então, I just left. Eu acabei de sair, tipo, de sair de casa. Então, aqui tá vendo esse padrão de falar eu acabei de fazer tal coisinha? Acabei de conferir a previsão do tempo. Eu acabei de sair de casa. A gente pode usar essa ideia de to leave, né? Para dar essa ideia de partir, de sair de um lugar. No passado dele é left. Então, por isso que ficou left. I just left. If you run, you can catch me. Então, olha só. I don't know. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. I just checked the weather forecast. E essa ideia de weather forecast é previsão do tempo. Então, olha que interessante. Eu posso virar então e perguntar assim,
qual que é a previsão do tempo para amanhã? Né? Eu posso perguntar, vem cá, qual que é a previsão do tempo para amanhã? Engraçado, aqui no Brasil, bom, eu não vou generalizar, mas eu sinto, eu tiro por mim e pelas pessoas ao meu redor, que a gente não tem muito esse hábito, né, de ficar, tipo, conferindo a previsão do tempo, enfim, porque na maioria dos estados, na maioria das cidades, a gente meio que tem verão. Mentira, tem a questão do inverno também, mas a gente tem mais ou menos essas duas estações, assim, né? Não é uma coisa muito bem definida, acho que esse é o ponto. As estações aqui no Brasil, de uma forma geral, eu falo até por Brasília, não é uma coisa muito bem definida. Aqui em Brasília, por exemplo, de manhã tá chovendo, de tarde faz sol, um calor, de manhã à noite tá frio, enfim. Então, mas você vê que é uma questão cultural, eles, nossa senhora, faz parte do hábito deles, assim, checar a previsão do tempo para amanhã, para 2 semanas, né? Porque é bem definido. Então, enfim, se você checa, mora no Brasil, você checa a previsão do tempo, me deixa saber aqui embaixo. Gabi, viajou na maionese, porque eu super checo a previsão do tempo all the time aqui no Brasil. I'm so sorry. Então, weather forecast, que seria a previsão do tempo. Para você poder entender melhor esse vocabulário, forecast é a ideia de previsão e weather é o clima. Tempo, aí weather forecast fica a previsão do tempo. Então eu posso perguntar assim, né, ó, qual que é a previsão do tempo? What's the weather forecast for tomorrow? Quer dizer, qual que é a previsão do tempo para amanhã? What's the weather forecast for tomorrow? Percebe? Então, assim que você pode dar vida para essa ideia de weather forecast, que tá bem aqui, ó. Então, deixa eu grifar aqui de green, deixa eu highlight. Então, I don't know. I just checked the weather forecast. And it says, quer dizer, a previsão do tempo, e ela diz, quer dizer, a previsão do tempo, aí botou o it. Eu poderia ter falado, I don't know. I just checked the weather forecast. And the weather forecast says, percebe? E repetir, e a previsão do tempo. Só que aí, para usar um artifício, né, de resumir a coisa, eu posso falar, and it. Vou usar esse it para substituir weather forecast, percebe? And it says, e ele diz que o quê? Que irá, olha a estrutura de futuro aqui, ó. It's going to be rainy. Quer dizer que estará, essa estrutura todinha aqui, ó. It's going to, tudo isso aqui tá colocando a ideia do be no futuro. Ser, estar. Então, aqui no caso, ó. Estará, vai estar, o quê? Chuvoso, rainy. Essa palavra, então, aqui, ó, rainy, vem de rain, que é chuva, né? Então, rain é chuva e rainy é chuvoso, quando o dia tá chuvoso, percebe? Então, é isso. O oposto de rainy seria sunny, ensolarado, e a palavra sunny vem de sun, tá vendo? Vocabulário aí de graça para você. Então, what's the weather forecast for tomorrow? Voltando. And it says it's going to be rainy tomorrow. Então a pessoa B falou assim, cara, sei lá, não sei. Eu acabei de checar a previsão do tempo e aqui diz, né? E ela diz, a previsão e ela diz que estará chuvoso amanhã. Então não dá para fazer muitos planos, tipo, oh, let's go to the beach, let's go to, I don't know, play some sports. Não vai rolar, né? Então a pessoa fica falando, não sei. Olhei aqui a previsão do tempo, falou que vai chover, não sei o que eu vou fazer, não. Percebe? Lindo. O que a gente tem aqui de pronunciation? Então, deixa eu ver aqui. I don't know. I just checked the weather. Weather. The. Língua entre os dentes, tá? Para marcar o TH. The. Weather. Forecast, and it says it's going to be rainy tomorrow. Tranquilo, acho que deu para explorar bem pronúncia. Agora, efeito cotonete para facilitar a sua fala. Primeiro, então, essa ideia do I don't know, do rão. I don't know, I don't know. I just checked. Beleza, na hora de falar esse just aqui, ó, você não precisa explodir o T. I just checked. Você pode emendar. I just marca o T, mas não explode. I just checked
I just checked the weather forecast. Ainda dá para emendar também esse checked no the, se você preferir. Então, tudo isso daqui, ó, dá para você falar assim. I just checked the weather forecast. Percebe? Dá uma suavizada nesse excesso de T ou D. Ou você pode marcar se você achar mais tranquilo, tá? Não tem problema. I don't know. I just checked the weather forecast. And it. Então, desse and pro it, dá pra gente também aplicar efeito cotonete e fica and it, and it, and it. And it says, it's going to be rainy tomorrow. Então, tudo fica. I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Percebe? Então, vamos repetir essas duas coisas juntos aqui, ó. Sorry, essas duas coisas não, essas duas frases aqui. Então, vamos lá, ó. I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. I just checked the weather forecast. Excellent. Very good. Então, tá vendo que tá fazendo sentido aqui, né? Ó, deixa eu só melhorar essa formatação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir isso daqui para ficar bem destacado o que a gente tá explorando. Beleza. Então, ó. So, what do you feel like doing tomorrow? O que você tá a fim de fazer amanhã? Do you have any plans? E a pessoa B virou e falou, I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Aí a pessoa A, ela não sabia disso, ela não imaginava que isso podia acontecer. Então, ela vai virar e falar assim, olha, sério? Puxa vida! Really? Really? Percebe? Olha a entonação, tipo, really? Tipo, sério, tá brincando. Zoou com a minha cara. Então, ó, really? Oh, no. Oh, man. Então, falou só isso, ó. Really? Facilitei sua vida, fala sério. Mas esse really, um really bem falado, ele representa muita coisa, tá? Aí a pessoa B, para finalizar então esse nosso diálogo, vai virar e vai falar assim, ó. Então, eu acho que eu vou passar o dia assistindo Netflix e comendo pipoca. Ó que maravilha. Então, ó, a pessoa B vai então virar e falar assim, ó. Yup, yup. Esse yup é tipo uma forma, um jeito informal de falar yes. Então, pode falar yup, tipo assim, yup, yup. Informal English, ok? Então, a pessoa A falou, really? Sério? A pessoa B virou e falou assim, yup, yeah. Ou poderia ter falado um yeah, ok? Mas falou yup. Então, ele falou assim, ó. Então, eu acho, so, I guess. Então, eu penso, so, I guess, I'm just going, botei gonna. I'm just gonna fazer o quê? Spend the day. Então, olha que interessante. Então eu acho. Não tenho certeza. I'm not sure about that. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix, assistindo Netflix, and eating popcorn. E comendo pipoca. Então, olha só que interessante. Pois é. Triste, né? So, I guess, eu acho que eu vou fazer o quê? I'm just gonna spend the day. Eu vou passar o dia, ó. 8 horas, 9 horas, 10 horas. Vou passar o dia fazendo o quê? Assistindo Netflix e comendo pipoca. O que a gente pode explorar aqui de vocabulário para poder acrescentar no seu inglês, tá? Coisas que são úteis para sua fluência, se você quer ser fluente em inglês. Primeira coisa, essa combinação aqui, ó, de spend the day. Então, a ideia de to spend, eu até falei sobre isso no Instagram recentemente lá nos stories, respondendo uma dúvida que me mandaram por DM. Essa ideia de spend pode ser a ideia de gastar dinheiro, gastar energia, gastar o tempo, gastar. Sabe, você tinha aquilo ali, você foi lá e gastou. Mas pode dar também a ideia de passar o tempo.
No sentido de, tipo assim, por exemplo, eu falo assim, eu passei o Natal, o tempo do Natal ali, sabe? Eu passei o Natal, aquele feriado, na casa da minha mãe. Ou eu posso falar assim, nossa, eu passei o dia dormindo, fazendo tal coisa. Eu vivi aquele dia fazendo tal coisa. Eu passei o verão na praia, percebe? Eu passei o dia fazendo tal parada. Então, você pode fazer essa combinação de spend the day. Então, to spend the day doing something. Tipo, fazendo alguma coisa, percebe? É muito legal também uma coisa em inglês, eu sempre ensino isso para os meus alunos no DQD, no Descomplica Kids Trava, no meu curso fechado, que uma coisa que a gente tem que estar presente também em relação ao pote 1 de fluência, vocabulário, é você estar sempre prestando atenção nas combinações de palavras. Como que, por exemplo, um americano combina palavras em inglês. Porque tem palavra que, por mais que a palavra tal significa tal coisa, palavra tal significa tal coisa, só que às vezes elas não combinam juntas, eles não usam elas juntas, entendeu? Entra uma questão cultural, entra uma questão de... Às vezes eles nunca nem pensaram em fazer aquela combinação, entendeu? Convenção, o que é mais conveniente, digamos assim. Então, olha que interessante. Essa ideia de passar o dia super combina. Spend the day. Então, aqui a gente já tem um primeiro exemplo, né? Por exemplo, eu vou passar o dia assistindo Netflix. Então, ficaria I'm gonna spend the day watching Netflix. Então, eu vou passar o dia assistindo Netflix. Formatação, me ajude. Thank you so much. Então, I'm gonna spend the day watching Netflix. Primeiro, você pode estar me perguntando assim, Gabi, o que é esse I'm gonna? Já falei com sobre ele com vocês outras vezes aqui no Fala Falando, em vários quadros aqui no Gabi Modesto Teacher. Esse I'm gonna é o quê? I'm going to. Então, esse gonna é um apelido para o going to. O que significa I'm going to? Isso aqui indica future. De uma forma geral, 80% das vezes, essa combinação de going to está colocando o resto da frase no futuro. Percebe? Então, eu vou fazer que parada? Passar o dia. Eu passarei o dia, eu vou passar o dia assistindo Netflix, tudo bem? Então, ao invés de falar I'm going to spend the day, eu posso falar I'm gonna spend the day watching Netflix, percebe? I'm gonna spend the day watching Netflix. Fica mais harmônico na fala, mais fácil de falar, mais rápido. Rápido no sentido não de que eu quero falar rápido, mas mais prático, essa é a palavra, practical. Então, I'm gonna spend the day watching Netflix. Eu peguei mais um exemplo aqui para poder ficar mais claro para você, ó. Eu posso falar assim, que eu vou passar o dia em casa limpando as coisas. Olha que divertido. Que fun. Só que não. Então, ó, I'm gonna, então eu posso virar e falar assim, vamos botar no futuro também para poder preservar a estrutura aqui e ficar mais fácil. Eu posso virar e falar, I'm gonna spend the day fazendo o quê? At home. Mudei o padrão. Eu vou passar o dia em casa limpando, cleaning. Essa ideia de clean já dá ideia, você já entendeu que é limpando a casa. Então, I'm gonna spend the day at home cleaning. Cleaning my house. Limpando a minha casa. Percebe? I'm gonna spend the day, por exemplo, estudando inglês com a Gabi. That's awesome, that's awesome. So, I'm gonna spend the day studying English with Gabi. With Gabi Modesto Teacher. Então, I'm gonna spend the day studying English with Gabi Modesto Teacher. Então, essa ideia de spend the day é passar o dia em tal lugar, passar o dia fazendo tal coisa, passar o feriado em tal lugar, enfim. Então, ele falou, então eu acho que eu vou. Gabi, esse just aqui, olha que interessante. Aqui a gente viu o uso do just no sentido de eu acabei de fazer tal parada, né? Eu acabei de checar a previsão do tempo, eu acabei de sair de casa. Aqui o just está sendo usado com outro uso. Ele é um acessório, eu poderia tirar... O que eu fiz? Oh my gosh. Eu poderia tirar ele tranquilamente, tá? Sem problema algum. Ele é só um acessório. Ele tá dando a ideia de eu acho que eu vou só ficar em casa. Então aqui tá sendo no sentido de só. Eu acho que eu só irei passar o dia assistindo Netflix, watching Netflix, percebe? Uma coisa que eu quero dar para... Deixa eu ver aqui que horas são. Se a gente tem tempo. Vai, tem tempo, vamos rapidinho aqui. Olha só.
Uma coisa que eu quero mostrar em relação a esse watch é que to watch é a ideia de assistir. É muito comum a combinação com Netflix, principalmente, porque é muito o quê? Addictive, é muito viciante Netflix. Eles acabam usando também o vocabulário binge watch. O que é essa ideia de to binge watch? To binge watch é a ideia de maratonar. Você assistir um monte de episódio, um monte de filme, um monte de série, geralmente série, um monte de episódio de uma vez só. Eu sou essa pessoa quando a série pega ali minha atenção. Então, eles usam a ideia de binge watch. Então, eu poderia falar assim, I'm just gonna spend the day binge watching, tipo, maratonando Netflix, entendeu? Ou você poderia botar o nome da série preferida, da sua série preferida, enfim. Então, só pra você saber que quando a gente bota essa ideia de binge watch, é você assistir um bocado. Assistir um atrás do outro, você maratonar. Tudo bem? Então, to binge watch. Magnífico. Então, yep. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Então, a ideia de comer é to eat. Aí você me pergunta, Gabi, por que ficou eating? Porque a construção é, eu vou passar o dia, lindo, assistindo Netflix e comendo popcorn. Por isso que a gente botou esse ing, para dar essa ideia do ando, indo, endo. Yep, so I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Popcorn. Pipoca. Não sei se você sabe, mas corn é milho. Corn. Gabi, como é que eu falo milho? Milho, corn. Um milho que popa, que, sei lá, dá uma pulada ali. Então é popcorn. Pipoca. A pronúncia, yep, yep, yep. I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Tranquilo de pronúncia, né? Efeito cotonete. I guess I'm just... Beleza, ó. Esse I'm é muito provável que a pronúncia dele é I'm, marcando o I, I'm, esse som de I, né? Mas quando eles estão falando isso no meio da frase, fica meio que só um. So, I guess I'm just, mais fácil. So, I guess I'm just. O just, lembra que a gente conversou aqui, ó? Não precisa explodir o T, não é obrigatório, então fica I guess I'm just gonna spend the day. Vamos juntar meio que esse D com o T aqui, ó. Dá uma suavizada. Spend the day. Esconde meio que o som do D. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating and. Muito provável deles pegarem esse D. Eu falei isso na aula passada, gente, de quarta-feira. Eu falo isso sempre. O and, eles fazem muito isso. Podem marcar tudo? Pode. Mas é muito provável deles falarem and eating popcorn. Percebe? Então fica assim, ó. Repeat after me. Yep. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Very good. Eu tô contando que você tá falando em voz alta. E o que a gente faz agora, ó? Vamos começar a nossa prática? Aí pra gente fazer uma revisão, eu vou botar o diálogo aqui organizado, sem as anotações, ó, o tanto de coisa que a gente explorou, hein? Nesse diálogo de hoje. Aí, pra poder não ficar aqui com essas coisas amontoadas, pra gente começar a nossa prática em voz alta, vamos fazer aqui uma revisão? Olha só. O que a pessoa A começou falando então? Você lembra? Eu não lembro. Começou assim, ó. Então, o que você tá afim de fazer amanhã? Você tem algum plano? Então ele falou, so, what do you feel like doing tomorrow? Tá fazendo mais sentido para você agora, ó? So, what do you feel like doing tomorrow? Do you have any plans? Você tem algum plano? Vai lendo comigo em voz alta, combinado? A pessoa B virou e falou assim, I don't know. Eu não sei. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Então, vai lendo comigo, aproveitando que eu tô lendo mais pausado, para você poder ir praticando sua pronúncia. Então, I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Aí a pessoa virou e falou, sério? Really? Ó a pronúncia, really? Entonação.
E a pessoa B vai virar e falar, terminar falando yep. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Então, olha só. Yep. So, I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. O que a gente vai fazer agora então? Ó, nessa primeira rodada, eu vou ser a pessoa B e você vai ser a pessoa A. Então, presta atenção. Você vai começar o diálogo, você vai ser aqui, ó, que tá em black. Você vai começar o diálogo falando isso daqui pra mim. Eu vou deixar o espaço, vou esperar você falar em voz alta e aí eu vou responder. Depois você vem e continua o diálogo e eu respondo. Então, essa primeira rodada, você é a pessoa A e eu sou a pessoa B, tá? Vamos encenar. Eu te falei, aqui, ó, a tecnologia tá tão avançada que eu vou estar te ouvindo daqui, tá? Então, você quer ser fluente em inglês? Você quer avançar o seu inglês? Depois não fica com, eu não sei porque eu não fico fluente em inglês. Você não tá falando em voz alta, você precisa praticar. E aqui tá o espaço, pegando na sua mão. Let's do it, let's get started. Então, vamos lá. Eu sou a pessoa B. Você vai começar falando então, ó. Então, eu vou estar aqui bem casual. Você pode começar falando, so, what do you feel like doing tomorrow? Do you have any plans? Então, vamos lá. Comece. I don't know. I just checked the weather forecast and it says it's going to be rainy tomorrow. Yep. So I guess I'm just gonna spend the day watching Netflix and eating popcorn. Tudo bem? Pegou? Percebe que a gente não precisa correr? Então a gente vai suave, vai tranquilo, percebe? Agora nessa segunda rodada, Gabi, eu me perdi ali na hora de fazer a pergunta, não tem problema, depois você vai poder, depois que a gente terminar as 2 rodadas, você vai poder voltar e fazer de novo, tá? Agora nessa segunda rodada, o que vai acontecer? Você agora vai ser a pessoa A, não, louquíssima. Você vai ser a pessoa B e eu vou ser a pessoa A. Então, você é o que tá sempre em preto, combinado? Então, eu vou ser a pessoa A e você vai ser a pessoa B em voz alta. Então, eu vou começar te perguntando e você responde, tá? So, what do you feel like doing tomorrow? Do you have any plans? Oh, really? You have nice plans. Você tem planos maravilhosos. That's awesome! Palmas para você, palmas para a sua performance. Gabi, eu posso melhorar. Eu acho que eu consigo fazer melhor. E eu também acredito, você consegue fazer melhor sempre. Inclusive, se a gente fizesse de novo, a nossa performance, minha e sua, sairia ainda melhor. Então, agora a excelente notícia é que você pode voltar e praticar over and over again. Olha o tanto de vocabulário. Pote 1. Olha o tanto de estrutura que a gente pegou. Pote 2. What do you feel like? Do you have any? I just. Olha o tanto de estrutura, pronúncia e efeito cotonete. Gente, completíssima, recheada. Agora eu tô aqui, olha, fechando esse pacote de presente para você para poder te falar assim, ó. Here it is. Aqui está. Agora você vai o quê? Colocar a mão na massa, deixar o seu like nesse vídeo se você gostou da nossa aula de hoje, se foi produtiva para você e me contar aqui nos comentários abaixo o que você mais gostou de aprender comigo hoje na aula de hoje, o que mais te marcou, sabe? Que você anotou ali e falou, caramba, isso aqui foi muito legal de aprender. Ficou assim, crystal clear para mim, tá? Me conta se você gostou da nossa prática do Fala Falando de hoje. E, gente, se você quer ser fluente em inglês, se você quer ter um excelente nível de inglês, olha, estamos em 2020. É possível, mundo moderno, jeito moderno de se estudar inglês. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso tudo com vocês no método DQD. Espero de coração que você tenha gostado, aproveitado esse nosso momento juntos. Mão na massa. Vejo você no Instagram e te vejo também na próxima aula. Bye, bye!